Prezados irmãos, prezados amigos, irmãs, amigas, inscritos no nosso canal mensagendaultimahora.org.br, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Você que ainda não é inscrito, seja também bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal. Esse canal que tem o objetivo, como sempre, como frequentemente temos lembrado, de contribuir para a elevação do nosso nível, do meu, do seu nível de fé em Deus e em sua palavra. A palavra de Deus é viva. Jesus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E se você crê, tudo depende do seu nível de fé. Se você crê estas escrituras, essas promessas de Deus, podem trazer efeitos transformadores na sua vida. Transforma a sua vida, seus pensamentos, sua maneira de ser, suas atitudes. Se você crer, se você aceitar o plano de salvação de Deus para a sua vida, você pode ser salvo. Sabia disso? Se você ainda não se sente um salvo, um herdeiro, uma herdeira da vida eterna, é porque você ainda não tem aceitado o plano de salvação de Deus para a sua vida. Porque isso depende de você aceitar. Você já foi, o preço da sua salvação já foi pago. Foi quando Jesus foi morto, quando o seu sangue inocente, seu sangue foi derramado na cruz, ali estava sendo pago o preço do seu resgate. Seria eu, você, quem deveria morrer, mas ele morreu por nós. Ele pagou o preço da morte. Aí você pode pensar, ora, mas um dia eu vou morrer. Não. Um dia você vai ter a sua alma, aquela que vive dentro do seu corpo, deixando o seu corpo e indo para uma outra dimensão, um outro espaço, mas você não vai morrer. Morte é separação de Deus. A morte, ela significa você estar sem nenhum direito à vida eterna. Isso é morte. Agora, claro, alguns que terão a sua alma, vão deixar o seu corpo e vão para uma dimensão diferente da qual estamos vivendo hoje, que o corpo morre, vai para a terra, né? Volta ao pó, como a própria Bíblia diz, mas a alma permanece viva, a alma permanece em outro plano, em outra dimensão, até que haverá restauração de todas as coisas. Agora, é importante você ter ciência, né? E isso quem diz é a Bíblia, de que um dia haverá um julgamento de todo ser vivente, de toda alma que está nesse outro plano, né? Haverá um julgamento. E aqueles que aceitaram a salvação, o plano de salvação de Deus para a sua alma, esse herdará a vida eterna. Mas todo aquele que não creu, não tem outro caminho senão ser condenado. Estamos citando a Bíblia. Então, se você crê, você tem vida eterna. Não é que você terá, você tem. Porque o que garante a vida eterna é fé. Então, se você crê, você tem vida eterna. Se você não sabe do que estamos falando, quando citamos plano de salvação de Deus para almas, para a nossa alma, para a sua alma, para a minha alma, abaixo de todos os nossos vídeos tem um link que tem como tema para uma série, né, para uma playlist, para uma série que tem como tema Você Crê na Bíblia. E ali nós destacamos de uma forma mais didática, mais trazendo a fundamentação bíblica, qual é o plano de salvação de Deus para as nossas almas e também
falamos a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que nos prepara para vivermos nesse mundo de tanta confusão religiosa, tantos afirmando que estão naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, quando na verdade em termos mais populares, é uma pura enganação. Felizmente há milhões de pessoas enganadas, achando que estão seguindo a palavra, achando que estão seguindo, que estão dentro do plano de salvação de Deus e de fato não estão. Serão decepcionadas, estarão decepcionadas no dia em que houver o grande ajuste, o grande acerto. Mas você que está aqui acompanhando, não é porque eu estou falando, não é porque você está nesse canal, mas é porque você está tendo a oportunidade e se deseja, você vai analisar e você vai reconhecer onde é que está o plano de salvação de Deus para a sua vida, qual é esse plano, qual é o caminho para verdadeiramente chegar a Jesus como os discípulos chegaram, e através do Espírito Santo ele te guiará à verdade, porque homem nenhum pode te guiar à verdade. Quem guia à verdade é o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que ele iria, que ele estava indo, ascendendo aos céus, mas que ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo guiaria os discípulos e todos os outros que viessem pós eles, depois deles, à verdade. Então é o Espírito Santo no seu coração que guia a verdade. Não é uma religião, não é um líder, não é? Mas hoje nós gostaríamos de trazer a nossa reflexão, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, para nós fazermos aqui uma breve reflexão, porque Jesus não somente, Jesus cuida da nossa alma, né? Claro que o plano de salvação de Deus é a salvação da nossa alma, mas ele também cura as nossas enfermidades, ele também alivia as nossas dores, né? Apenas tem que ter um pequeno detalhe, assim que de fato, assim como acontece, né, com o plano de salvação, para o alívio das nossas dores, do nosso dia a dia, né, corrido, desafiador como é, nós também precisamos fazer algo, precisamos crer. Nós precisamos chamar Jesus para a nossa vida. Então gostaríamos de trazer aqui Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, quando a tempestade é apaziguada. Vamos ler e logo em seguida vamos fazer uma breve reflexão aqui neste nosso momento de reflexão da palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo. Os discípulos levaram Jesus consigo no barco, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Gostaria de dar uma paradinha aqui. Jesus estava com eles no barco. Sobreveio uma tempestade. Lembremos que os discípulos eram todos pescadores, profissionais. Eles já tinham passado por inúmeras tempestades. E eles davam conta de resolver as questões ali, de permanecer no barco, não é? Certamente, senão eles teriam já submergido, morrido, não é? Então, para eles, tempestade não era uma novidade. Tempestade na vida deles, no trabalho, né, no dia a dia, era era frequente. Eles sabiam administrar aquilo. Sabiam resolver os seus problemas. O que é interessante, prezados irmãos, isso nos traz um paralelo. Porque, com todo respeito, há pessoas que têm uma facilidade maior de, vou usar um termo bem popular para a gente compreender, de empurrar os seus problemas para as costas dos outros.
de delegar aos outros resolver os seus problemas. E parece que essas pessoas têm mais facilidade de entregar a Deus, de deixar nas mãos de Deus os seus problemas, porque estão tão acostumados de passar para os outros resolver, que quando eles rapidamente percebem, olha, eu estou vendo que não vai ter com quem eu contar para resolver esses meus problemas. Eles já entregam na mão de Deus e não se preocupam com aquilo e parece que vivem melhor do que aqueles que têm uma facilidade maior ou uma personalidade, né, que busca resolver os seus problemas e às vezes e acaba sendo até buscado para ajudar a resolver o problema de outros, né? E essas pessoas, prezados irmãos, eu posso estar falando com você agora que tem esse tipo de personalidade, né, que agarra, que corre atrás, que resolve problemas, que muitas das vezes ajuda até outras pessoas a resolverem os seus problemas, né? O problema de outras pessoas não é que fica se metendo na vida dos outros, não, é porque é uma pessoa que corre atrás, que resolve os problemas, que tem experiência. E as pessoas o procuram, não é? Então, além de resolver os seus próprios problemas, você pode também estar resolvendo o problema dos outros. E sabe que isso, nesse ponto aqui, pessoas que têm esse tipo de personalidade, eles têm mais dificuldade para ter fé? Sabe por quê? Porque está acostumado a resolver problemas. E é o que acontecia com os discípulos, eles eram profissionais. E veja que, se nós olharmos aqui, nós vamos perceber que eles demoraram para chamar Jesus. E quando eles o despertaram, na continuação do versículo 38 aqui, e despertaram-lhe dizendo, mestre, não se dá que pereçamos? Em outras palavras, você não está vendo o que está acontecendo aqui? E Jesus estava vendo. Jesus sabia de tudo. Mas Jesus ficou esperando. Eles são capazes, deixa eles, a hora que eles não derem conta mais, eles vão me chamar. E assim acontece com a gente. Enquanto nós estamos tentando resolver por nossas próprias forças, Jesus não entra. Nós já tratamos disso aqui no canal. Jesus não é intrometido, ele não entra na nossa vida sem nós o chamarmos. E foi o que aconteceu aqui. Então Jesus estava ali, estava vendo que a tempestade estava saindo fora do controle, mas ele ficou ali, fora que eles me chamarem, eu entro em ação. E eles o despertando, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e logo houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então, prezados irmãos, é exatamente isso que pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você, quando nós nos deparamos com algo e que nós estamos lutando e não conseguimos resolver. Jesus está no nosso arco, ele está do nosso lado. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele pode resolver os nossos problemas. A grande questão é que a gente fica sempre querendo resolver por nossa própria conta. E nós nos esquecemos, e não tem problema com relação a isso. A gente querer resolver os nossos problemas, ajudar aqueles a que nos procuram, não tem problema. Mas nós precisamos desenvolver uma sensibilidade maior para perceber, olha, eu atingi o meu limite. A partir de agora, não adianta mais eu ficar dando murro em ponta de faca com esse problema. Não adianta mais eu ficar lutando com esse problema, porque eu sou profissional nesse problema, eu resolvo e tal, mas agora ele chegou num ponto que eu não consigo mais. Então eu preciso entregar para Deus. Preciso entregar e deixar que Ele entre em ação e resolva o problema para mim. Agora isso, prezados irmãos, é uma questão de fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé nesse ponto, de termos essa sensibilidade e de entregarmos e com relação àquilo a gente não se preocupar mais. Isso é uma autoajuda? Não, não é autoajuda, isso é fé. E nós precisamos desenvolver esse tipo de fé para começarmos a receber coisas maiores. Nós temos aqui no nosso canal uma série que retomamos, uma
algumas postagens aqui que na frente do título você vai encontrar Hora do Milagre. É um momento em que nós dedicamos para uma breve reflexão e depois em seguida nós oramos. Tem o objetivo de ajudar, de criar um ambiente, uma atmosfera de oração e de entrega a Deus de questões, de problemas que você, que eu, que você não estamos dando conta de resolver. Se você ainda não conhece, acompanhe. Acompanhe as nossas postagens, que na frente do título vai estar Hora do Milagre. E quem sabe estas postagens pode te ajudar a fazer como esses discípulos fizeram. E aí você não vai deixar de ter a sua personalidade, você não vai deixar de resolver os seus problemas, de ajudar outras pessoas a resolver os problemas daqueles que te buscarem, que te encontrarem, mas vai te ajudar a desenvolver essa sensibilidade de perceber. Até esse ponto eu vim, até nesse ponto eu sou profissional, vou continuar sendo profissional e resolver os meus problemas e até ajudar outras pessoas, mas a partir desse ponto eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso entregar a Deus e ver a mão de Deus agindo em meu favor. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia, nos momentos que você precisa de uma intervenção divina, e Ele vai intervir e vai fazer milagres na tua vida, porque Deus é um Deus de milagre. Esse desejo que nós temos para o seu coração, para você que está acompanhando esse canal. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve. Se deseja falar conosco, tem link abaixo dos vídeos para falar conosco. E assim, juntos, nós vamos permitindo que Deus trabalhe na nossa vida e vai elevando o nosso nível de fé para que nós possamos cada vez mais confiar nele e em sua palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.